Meu pai era notário e advogado. E era para ser primeiro farmacêutico, a seguir digamos, a via do pai dele, que era farmacêutico, mas depois virou para Direito, foi na Universidade de Coimbra, formou-se em Direito e foi notário e advogado. A minha mãe vem de uma família conhecida, com o Cortesão, era prima do Jaime Cortesão e neta de bisavós comuns. E isso também influenciou bastante, digamos, o aspecto cultural da família. E eu sou afilhado do Jaime Cortesão. Fiz uma escola um bocado atribulada, porque apareci com gangos aos 8 anos e meu pai pôs-me em algumas escolas só para eu aprender, ler e escrever e tal, mas dizia sempre às pessoas para não puxarem por mim, porque eu era muito fraquinho, não sei o quê. De modo que eu não aprendia nada, quase nada. Até que cheguei à altura de fazer a 4ª classe, e mandaram-me então para uma escola oficial que havia no Lumiar, onde o meu irmão já tinha estado, que tem mais 4 anos que eu, e eu passei de umas letras para a 4ª classe. Foi um salto absolutamente incrível e quase que tive uma depressão aos 10 anos, mas lá os meus primos nessa altura estavam na casa da minha avó e deram-me uma certa ajuda e lá me consegui adaptar e lá consegui se ingrar normalmente e lá fiz a 4ª classe. Aliás, o liceu também passou muito em branco. Era um aluno normalíssimo e ao quadro de honra, porque isso era uma coisa que eu achava que devia cumprir as minhas obrigações, mas não tinha nenhum interesse especial. Só aos 15 anos, o meu irmão, como era mais velho e era mais interessado pelas coisas de biologia, nós íamos para férias ao pé de Viseu, ele começou-se a interessar muito por as borboletas, por os gafanhotos, a ranja, etc. E isso, a certa altura, entrou-me cá dentro. Mas só nessa altura, até ali era quase zero. Não tinha nenhum interesse especial. E só a partir dos 16, 17 anos que há uma espécie de abertura. As pessoas parecem que se espantam que o mundo aparece pela primeira vez como uma coisa exterior. Pedi ao meu pai para não fazer o liceu mais e fazer por fora, porque com os livros eu era capaz de me preparar para o exame. E nessa altura o meu pai, que era um homem com uma grande abertura cultural, achou e tinha muita confiança em mim, disse que sim senhor, e eu nessa altura propus ter várias lições de preparação para a universidade e tive o professor Caraça, que me dava lições de matemática do que queria, o professor Márcio da Silva, que me dava lições de física e de astronomia, íamos passar para os planetas e às galáxias, etc. E o professor Agostinho da Silva. Eu estava-me a preparar para o técnico e tinha lições de desenho rigoroso e tinha lições com Mário Santos, que dava lições particulares sobre a física e a matemática, também para preparar para o técnico. E depois, com essas conversas com o Agostinho da Silva, é que eu cheguei à conclusão que não ia ser engenheiro, porque isso não me satisfazia. Comecei a pensar que uma vida de engenheiro de máquinas, que era o que eu queria fazer, supostamente, mas resolvi fazer ciência. Interessante por ser investigador. E embora isto fosse uma aventura extraordinária nessa altura.
porque ou se era catedrático, se tinha aqueles apoios todos, não sei quantos, ou então zero, não havia carreira científica, não havia nada, não havia quase nenhum institutos de investigação científica, havia talvez alguns de agronomia e de biologia, não sei. Mas isso foi uma decisão que eu andei quase uma semana doente, com as consequências do que daí resultaria, mas depois funcionou, felizmente. Tive muita sorte pela vida fora. Os professores, o Valadares e o Márcio Silva, eram ótimos professores. E, aliás, o importante nos professores é o entusiasmo que eles transmitem. Aliás, isso é vital num professor. Um professor, muito mais pelo que transmite do que pelo que ensina propriamente dito. E a maior parte daqueles professores que nós tínhamos liam a sebenta, era uma coisa monótona, parecia uma manivela qualquer. Havia, por respeito com o professor Valadares, nós íamos às aulas do professor Cirilo Soares, que estava muito velhote nessa altura, porque as aulas eram muito maçadoras e não tinham interesse nenhum, e então revezávamos. Havia pelo menos 3 ou 4. E então a gente combinava, hoje vais tu, hoje amanhã vais não sei o quê, para que o professor Cirilo não chegasse à aula e não tivesse ninguém. Mas os outros, havia aulas que a gente não ia mesmo, queria lá saber se tinham aulas ou não. Houve vários, por exemplo, o Forjás, nunca fui a uma aula dele. Fui à primeira, para ver como era, achei que ele era de um pedantismo, de uma coisa inconcebível, e que eram aquelas fórmulas compridas de orgânicas que ele dava e da vitamina não sei o quê, não me interessava nada. E nunca mais fui a aula nenhuma. Tínhamos o risco de que, se não tivéssemos uma prova escrita boa, tínhamos que ir à oral. E na oral eles davam cabo da gente, porque sabiam muito bem como é que haviam de triturar um aluno. Havia um que era considerado fera, que era o professor Vicente Gonçalves, da matemática, e com quem eu tive depois boas relações, porque comecei a interessar-me por certos aspectos da matemática. Ele era muito dedutivo, muito rigoroso, tinha uma série de letras esquisitas, epsilon, teta e não sei o quê, em vez do ABC que a gente estava habituado, de modo que para muitos alunos foi um problema. Na altura, as possibilidades que a gente tinha de pensar era mais teórica do que experimental, não havia grande possibilidade de fazer experiências em laboratórios. De modo que eu tinha estudado uns Poincarés, uns Plancks e umas coisas dessas, e pensei que era por essa via que eu podia fazer qualquer coisa. E pedi achei que uma bolsa do Instituto Francês que seria uma solução para Paris, trabalhar com o Luís de Broglie, que era Prémio Nobel da Física Teórica. E o meu pai conseguiu essa bolsa, evidentemente através de amigos e pessoas conhecidas e influentes, senão não tinha tido, com certeza. E depois fui para Paris com essa bolsa do Instituto Francês. A minha experiência com o Broglie foi muito interessante, e ele era um homem também muito aberto e com grande capacidade de entender as pessoas. Eu tinha levado umas pequenas experiências, tinha feito um estágio aqui na faculdade, que a gente tinha que fazer um estágio no fim tinha tentado fazer a separação dos íons, porque os sais são constituídos por íons positivos e negativos. E então eu punha era um tubo em T, de modo que eu punha a água destilada no tubo, depois punha uma gota concentrada do sal, que ia por aí fora, e aqui estavam os elétrons para os separar, em que só atuava no fim,
quando chegasse à zona em que estavam os elétrons com uma voltagem elevada. Mas, evidentemente, que os iões não se separaram como eu pensava, porque as forças entre os iões são enormíssimas. Mas houve uma série de reações interessantes que se resolveram e eu, a certa altura, pedi ao professor de Broglie para mostrar aquilo a alguém da eletroquímica que visse se aquilo tinha interesse ou não. E isso, o professor de Broglie apresentou-me ao professor Eudibert, que era o que dirigia o Instituto de Eletroquímica. Ele achou aquilo uma coisa ótima, que ia mostrar na exposição daquele Palais de la Découverte, em maior, de um tubo deste tamanho, um tubo enorme, não sei o quê, e eu comecei a trabalhar nesse sentido. Pedi autorização para ir fazendo as duas coisas. A certa altura já estava só a fazer eletroquímica. E a certa altura apareceu um professor inglês, um Bocaris, que achou que o que eu fazia que era interessante, mas que a eletroquímica francesa não prestava e que eu não estava ali no sítio certo e que devia ir para a Inglaterra, eu não sei o quê. Eu nessa altura já tinha problemas familiares muito complicados, meus pais separaram-se e eu não ia mais para a Inglaterra sozinho e não sei quantos. Criou-se uma confusão, uma espécie. Eu estava convencido, desde que estivesse no sítio certo para fazer ciência, que não precisava mais nada. Não sei, senti que precisava, que o aspecto afetivo e as raízes afetivas são muito importantes e que não estava no bom caminho. Conclusão, criou-se uma confusão no CNRS, que nessa altura estava ligado ao Centro Nacional da Recherche, e vim para Portugal. E para Portugal foi um período muito difícil. A certa altura, o professor Doutor da Assunção convidou-me para ir para a faculdade, porque havia um agrupamento da Junta de Investigações do Ultramar com a Marieta, o Francisco Mendes e um aparelho de raio-x que tenho a impressão que estava ligado à física ou a dados, não sei o quê, para fazer radiogramas de pó de minerais, porque havia nessa altura uma série de minerais que vinham de Angola e de Moçambique para serem identificados. E eu, digamos, era pago com o dinheiro que havia do agrupamento. Uma vez era um conto e 200, outra vez era um conto reis, outra vez era um conto e não sei o quê. E interessei-me nessa altura por o estudo dos niobotantalatos e dos silicatos do uranitório, que são metamíticos, que a estrutura é destruída por autobombardeamento do próprio urânio e tório. Vai dando cabo da estrutura cristalina. E aquilo pode ir até ao fim, ficar como um vidro, ou ficar meio cristalizado, ter assim uns restos. E estes radiogramas, que normalmente para os minerais bem cristalizados dão riscas bem definidas, para estes minerais ou não davam nada, ou davam umas riscas muito fraquinhas. Nessa altura havia uma série de trabalhos sobre a maneira de recuperar a estrutura cristalina. Aqueciam-nos a várias temperaturas e a vários tempos. Chegava a ser 24 horas, ou 100 dias, ou 3 minutos. Cada um fazia o que calhava. E eu comecei a pensar que tinha que se pôr uma certa ordem naquilo, porque se eu tivesse um mineral que desse sem riscas, portanto, como um vidro, eu aquecesse e aparecesse sem riscas, como é que eu ia comparar com um daqueles trabalhos? Ou ia fazer às 100 horas, ou ia fazer a 700 graus, ou ia fazer a 1300, ou ia conforme. De modo que procurei estudar digamos, o comportamento térmico dos minerais metamíticos e depois escolher um tratamento padrão, que acabou por ser 1000 graus a uma hora. E 1000 graus a uma hora,
eu obtinha um radiograma bom, com riscas, não se sabia bem se era a estrutura inicial ou não, chegou-se à conclusão que depois que havia mais do que uma estrutura que se desenvolvia neste aquecimento. Ao princípio pensava-se que era a estrutura inicial que era reconstituída, depois houve mais do que um investigador que chegou à conclusão que não, eu também, e isso foi o primeiro trabalho que eu fiz, digamos, com os materiais que vinham de Angola e Moçambique, principalmente de Moçambique, que é uma zona do Alto Ligonha, que é ao pé da Beira, lá para cima, e que tem imensas minas de samasquites e pirocloros, microlitos, as coisas mais variadas. Estes materiais vinham para a faculdade, para o agrupamento da Junta de Investigações do Ultramar. E o professor Carrington, que era presidente da Junta de Investigações do Ultramar, era também presidente da Engenharia Nuclear. De modo que ele pegava nesses materiais da Junta de Engenharia Nuclear e mandava-nos para nós. E, por outro lado, para identificar, mandava para o técnico, para o professor Irlando Carvalho, para fazer análise química, porque era através da análise química que eles identificavam os minerais. Essa análise química demorava normalmente 2 meses ou 3 meses, porque metia terras raras, e as terras raras são complicadas de discriminar, etc. E muitas vezes chegava-se à conclusão que podia ser este ou podia ser aquele, porque os minerais, os neobotantalatos, são muito parecidos, digamos, do ponto de vista da composição. De modo que a possibilidade que houve de, através de um radiograma, ao fim de aquecer 1 hora, mais 1 hora para revelar o radiograma, portanto, eu em 2 ou 3 horas passei a identificar os minerais. O professor Carrington deu-me uns exemplares secretos, digamos, que não sabia o que era, para eu identificar. E eu identifiquei, tive a sorte, acertei, possivelmente. E ele ficou muito satisfeito com isso. Eu não conhecia o professor Carrington de parte nenhuma e propôs-me que eu fizesse o laboratório de Sacavém, que era de energia nuclear, que tinha sido terminado, que se tinha que fazer o acelerador e que isso tudo. E eu disse que não ia fazer, não ia meter noutro caminho, que, digamos, já tinha percorrido a física teórica, a eletroquímica e agora estava na mineralogia, e que queria era desenvolver este trabalho da identificação por raio-x dos minerais metamíticos. E ele disse, então vai fazer os laboratórios de geologia e mineralogia que não existem na Junta e que há muito tempo estão para ser feitos, é o senhor que vai fazer. E eu disse, isso aceito. Bom, então começou uma vida nova para mim, completamente. Ser capaz de criar 2 laboratórios novos de raiz era uma coisa incrível. E propus, evidentemente, que fosse visitar laboratórios no mundo, principalmente na Europa, que era mais fácil, para saber como é que eles funcionavam, como é que era isso. E nessa altura fui à Alemanha, fui à Holanda e fui à Inglaterra. Em Inglaterra fui para um departamento de mineralogia de Cambridge, que era considerado dos melhores nessa altura. E aí era uma espécie de jornalista. Tomava nota das máquinas que eram necessárias, de como é que funcionavam, como é que se punha aquilo a funcionar, etc. E com esses dados todos vim para Lisboa e comecei a comprar aquilo tudo e fomos para a travessa da fábrica dos Pentes, em que não se cabia quase nada, 2 andares nos cubículos, incrível, onde os aparelhos, nem sei como é que entraram, já nem me lembro como é que entraram para lá. E estivemos aí, o sistema provisório, que neste país é perigosíssimo, porque o provisório estende-se por 50 anos, mas aconteceu que
o Ministério fez um edifício no Restelo, aquele edifício que hoje é das Forças Armadas, e queriam levar para lá todos os centros da Junta, que eram uns 20 e tal, 25, alguma coisa desse género, estavam espalhados por Lisboa inteira. E então saíram os geógrafos que estavam na Alameda Afonso Henriques, foram para lá, e o professor Carrington disse: vocês têm aqui a Alameda, 2 andares, muito melhor do que estão na travessa da Fábrica dos Pentes. E então fomos para lá e foi uma solução. Aquilo tinha 3 vezes o tamanho da travessa da Fábrica dos Pentes. Fui para Cambridge em missão de serviço, não tinha nenhuma bolsa, porque hoje as pessoas vão para fora e depois têm uma ajuda, uma coisa. Eu não tive, tinha só o meu ordenado. De modo que deixámos de fumar a seguir ao almoço e tudo isso, porque o dinheiro era muito pouco. Com 2 filhos, um com 6 meses, outro com 1 ano e meio, e simplesmente houve grandes dificuldades no princípio, tanto do ponto de vista do professor, que era um homem australiano muito severo e que achava que isto de Portugal, depois dos Pirineus, era tudo para talhada e que eu não tinha condições para tentar um doutoramento, mas houve um doctor que me deu um apoio espantoso desde o princípio. E disse: eu ensino-lhe o que for preciso de grupos espaciais, ensino-lhe a cristografia moderna, tudo isso, não tem problema. Lembra-se do nome dele? Dr. Henry, Norman Henry, um homem que fez umas tabelas internacionais de simetria com a senhora Lonsdale, que também era uma senhora muito importante na cristografia em Inglaterra. E esse homem ajudou-me imenso, digamos, agarrou-me, senão não tinha-se emergido. Aliás, os primeiros meses deste contacto foram tão difíceis que eu pedi à minha mulher para ir lá, estar um mês comigo, porque eu não aguentava sozinho. E ela pegou no ordenado, que era o dinheiro que era preciso para pagar a viagem de avião, e foi até lá, esteve lá um mês comigo. Mas este professor tinha a ideia, de facto, de que português não presta, não sei o quê. E então foram-me sugerido pedir ao Broglie para fazer uma declaração do que é que ele pensava das minhas possibilidades. E o Broglie fez uma carta ótima. E foi com essa carta do Broglie que eles me aceitaram. Tive um referee que era um outro doctor, este era o meu apoio, era o meu treinador, o meu personal training, e eu escolhi aquilo que me pareceu mais simples, que era uma transformação de um hidróxido de ferro na hematite, que é um óxido de ferro, e que aparecia com uns satélites nas manchas dos radiogramas, e que eles não sabiam o que era, e era precisamente... Achavam que eu podia continuar com os neobotantalatos, porque achavam que aquilo era uma coisa interessante. Havia um homem em Londres que tinha dado o seu apoio e com quem eu já tinha tido contactos. E então eu fazia metade dos metamíticos e metade de uma coisa mais aprofundada, mais de estrutura, de uma transformação de fases. De modo que foi isso que eu fiz durante esse período. E foi ótimo porque vinha a Portugal umas 2 semanas no Natal e depois nas férias grandes e na Páscoa, para manter o laboratório a funcionar e para fazer andar uma série de análises e de coisas que eu precisava para o meu trabalho na Inglaterra. Onde que o trabalho era repartido por Portugal e por Inglaterra. Eram alunos da Geologia que eu indicava, e o professor Assunção e o professor Carlos Teixeira. O professor Carlos Teixeira era o homem da paleontologia e o professor Assunção da petrologia e da cristografia. E eram, digamos, combinávamos, havia alunos de boa qualidade que foram para
para investigadores. Mas a meio do primeiro ano ou do segundo ano, o professor Carrington disse que eu não podia ser diretor do laboratório. Que os dois laboratórios, que no fundo estavam constituídos, um ia ser dirigido pelo professor Assunção e outro pelo professor Carlos Teixeira, porque tinham de ser catedráticos. Tinha que ser gente de hierarquia, no fundo. O professor Assunção nunca teve problema nenhum comigo, porque nunca, digamos, era... Ele é que assinava as contas e aquilo tudo, e assinava os ofícios mais complicados, mas eu é que dirigia na prática. O que teve, digamos, um pau de dois bicos. Quando havia problemas com os meus colegas de trabalho, uma vez eu era o diretor, outras vezes não era. Porque não era fácil. Foi uma coisa formidável eu ter tido a possibilidade de fazer o laboratório. E então lutámos por internacionalizar a cristografia, que não existia no mercado europeu, e conseguimos que isso se fizesse. Passámos a ir aos congressos, a apresentar trabalhos e a ser conhecidos. Digamos, já fazíamos parte da família dos cristalógrafos europeus e do mundo. Um mineral que ainda não foi estudada a estrutura cristalina e fazer essa determinação de estruturas. Simplesmente isso é uma coisa muito complicada, exige uma aparelhagem muito mais refinada do que aquilo que a gente dispunha e, por outro lado, muito competitiva, porque um fulano pode levar 3 anos a fazer uma determinação de uma estrutura e, ao mesmo tempo, há outro na Cochinchina que faz a mesma estrutura e chegou à mesma conclusão, e aquilo, se for um dia antes, não vale nada. O meu interesse, além dos metamíquicos, era chegar ao quadro e deduzir as estruturas cristalinas, teoricamente. Porque os compostos, começava pelos compostos simples. Um cloreto, um sulfureto, uma coisa dessas, tem 2 componentes, por exemplo. Como é que eles se distribuem numa rede cristalina? Da maneira mais simétrica. Ia deduzindo as estruturas que existiam. De modo que isso deu-me um elan enorme de pensar que podia deduzir tudo desde que soubesse as regras, como é que os átomos se uniam uns com os outros. Então, os primeiros trabalhos que eu fiz de cristografia foram nesse sentido, e depois houve uma pequena reunião nos Estados Unidos, e houve um homem que estava muito ligado às tabelas internacionais, e eu falei que ao fazer esta dedução das várias estruturas possíveis e mais simétricas e do ponto de vista energético mais favoráveis, tinha que ter uma tabela para ver se coincidia com as existentes, mas não havia tabela nenhuma, não havia nenhum inventário, digamos, das estruturas que tinham sido terminadas até àquela altura. O que se conhece das estruturas cristalinas e dos princípios que levam a que um composto forme uma estrutura ortorrómbica e não cúbica ou não sei o quê, ainda não se sabe muito bem como é. De modo que estamos no princípio. Ainda vai demorar muito tempo até saber exatamente como é que isto funciona. Mas, do ponto de vista teórico, podia-se abordar o problema e chegar a umas tantas conclusões. Eu encontrava muitas estruturas que já estavam determinadas e que tinha visto teoricamente que seria possível aquilo assim. Mas aqui há uma coisa muito importante que eu não lhe falei, que é o apoio da Fundação Gulbenkian. Quando começou o laboratório havia pouca gente, eu tinha poucos técnicos e não tinha nenhuma pessoa. Nós tínhamos um, que era o Lopes, que dedicava à química, às análises químicas, outro, o David Gomes, que fazia a espectrografia de luz visível e ultravioletas e tal.
para determinar os elementos, os chamados oligoelementos, são aqueles elementos em pequeníssimas quantidades que há nas rochas que interessam aos geólogos. E não tinha ninguém, digamos, que trabalhasse comigo mais. E apareceu, como tínhamos vários estagiários, havia pessoas que queriam ir ao laboratório aprender as técnicas. Houve uma pessoa, uma rapariga, Maria Ondina Figueiredo, que esteve lá a fazer, ela estava no NEC e vinha fazer identificação de minerais das argilas, com análise térmica diferencial e raio-x, e ela fez um estágio muito eficiente, e eu disse, não quero vir trabalhar comigo. E ela disse, olha, eu estou no NEC, não sei o quê. Bom, acabou por vir trabalhar, simplesmente subsidiada pela Fundação, porque eu, nessa altura, o Instituto não queria meter mais gente. E eu consegui convencer a Fundação a dar-lhe a ter um subsídio, porque propus um programa à Fundação para apoio ao laboratório. E a Fundação deu-me esse apoio, arranjei um técnico para trabalhar com o raio-x e arranjei esta doutora Maria Ondina, que foi fundamental. Fizemos uma primeira tabela de estruturas inorgânicas, em que apareciam os minerais, em que apareciam os sintéticos e apareciam, digamos, as estruturas dos elementos, os compostos mais conhecidos, etc. E isso foi, por um lado, uma linha de trabalhos que eu procurei sempre desenvolver. Essa linha de trabalho foi em 62. Foi depois de eu vir de Cambridge, em que trabalhava em transformações de fases. Publiquei esse trabalho no Zeitschrift, que foi muito importante porque o diretor, nessa altura, o Cassis, que era um homem que tem a impressão um bocado germanófilo, achou que eu publicar no Zeitschrift que era uma coisa formidável, e comecei a ter apoio. E eu fui tendo sempre apoio dos diretores do Instituto. Houve muitas tentativas de classificar os minerais, digamos, com base na estrutura, e outros com base na geologia, a importância geológica dos minerais e da maneira como aparecem na Terra, etc. E nessa altura eu meti-me a fazer uma coisa que se chama o Atlas da Cristografia, em que fiquei com uma ideia de como é que a classificação dos minerais se tinha desenvolvido ao longo do tempo. Começou por chamarem gemas, pigmentos, coisas para construir, que era o Plínio, que, sei lá, do século não sei quantos, e depois, mais adiante, com Werner, em 1700 e tal, é que aparecem a classificar pelas propriedades físicas. E depois das propriedades físicas vêm as propriedades químicas. A química passa a ter muito mais importância para a mineralogia. Portanto, vieram estas fases todas para aí fora e agora estávamos na época das estruturas. Mas simplesmente ainda se sabe pouco. Dada a estrutura, que propriedades é que tem. Era isso que é preciso fazer. E terminaram-se muitas estruturas e não vão ser em vão. Se terminaram essas estruturas, todas vão ser utilizadas quando se souber tirar partido delas. E por isso houve uma tentativa de um Strunz, que é um alemão, em 41, que fez umas tabelas que classificava quimicamente e depois estruturalmente, mas sem dar regras, sem criar nenhuma definição, nenhuma estrutura para aspecto estrutural, digamos assim. E fazia um bocado a olho e por intuição. Aliás, ele foi criticado por causa disso. Mas teve muita importância, porque era um homem um perfeccionista, fez
umas tabelas muito detalhadas e muito rigorosas, espalharam-se no mundo e hoje, ainda hoje, toda a gente fala no Strunz, toda a gente segue a classificação do Strunz. E um russo, o Sr. Povaranik, que quis fazer uma classificação química mais estrutural a sério, não ligaram grande importância. Aliás, o Strunz nem podia ver. E a luta do Strunz comigo foi ainda maior. Foi de propósito a Munique, num congresso em que eu apresentei esta coisa a convite lá de uma associação de petrologia. Ele vivia a uns 100 e tal quilómetros de distância de Munique, foi lá, nem estava inscrito nem nada, foi lá só para dizer que a minha classificação estrutural que não prestava para nada. Bom, foi bom porque eu pude provar que o que ele dizia que não tinha substância e que a classificação seria uma classificação do futuro, estou convencido. Aliás, eu já cá não vou estar, mas estou convencido que daqui por uns 50 anos a classificação estrutural vai ser feita. Vão aproveitar aquilo que eu fiz e com base nos trabalhos também da doutora Maria Ondina. Tudo leva muito tempo em ciência. Eu levei 10 anos a perceber, depois de fazer aquela classificação dos minerais inorgânicos, aquela tabela, que estava lá a classificação dos minerais. Uma coisa que estava ali escarrapachada. Levei 10 anos a perceber isso. Só quando estudei a evolução da mineralogia e a evolução da classificação da mineralogia em coisas práticas, depois física, depois química, depois não sei o quê, em que havia sempre física mais química, depois química mais coisa, mais estrutural, e agora estrutural, que era o que tinha que se fazer. De modo que, de facto, a ciência não é de repente. Há uns que conseguem isso, têm essa sorte, mas outros não. Outros têm que esperar depois de tempo para que as coisas sejam aceitas. O Dana, quando fez a classificação química, fez um prefácio em que pedia, quase de joelhos, aos mineralogistas para olharem para as vantagens da classificação química e deixarem a classificação física, porque achava que, de facto, a ciência progride, tem que se fazer de acordo com as novas coisas que se vão adquirindo. O que me valeu foi que a Junta não tinha nenhuma estruturação. Digamos, era voltada para o ultramar, mas se um fulano fizesse trabalho e publicasse numa revista científica internacional, era bem aceito. E eu desenvolvi sempre junto dos presidentes que se queriam pessoas de qualidade a trabalhar, porque eu também tinha que fazer o meu trabalhinho, tinha que dar apoio aos geólogos, tinha que fazer que as análises químicas funcionassem, que as análises petrográficas funcionassem, que a identificação de plurais funcionasse. Tudo isso eu fazia. E depois fazia a outra. E se eles queriam pessoas com alguma qualidade, tinham de ter abertura. Porque se ingissem, me dissessem agora o senhor só faz coisas do ultramar, ou eu me irrava ou morria.